Olá, turma, bem-vindos à aula de Noções de Psicologia, né, e Humanização de Saúde. Então, essa é a primeira aula dessa disciplina e, através dela, a gente vai conhecer um pouco melhor os aspectos psicológicos, né, que estão relacionados à assistência de enfermagem e como isso pode contribuir para que a gente conquiste a humanização na assistência de enfermagem. Então, a gente vai trabalhar esses conceitos básicos de psicologia, trazendo um pouco para a nossa realidade, tanto enquanto profissionais de saúde, né, como profissionais de enfermagem, como também enquanto pessoas. Nós somos seres que estamos cuidando de outras pessoas doentes. Então, esse adoecimento do próximo, ele também é capaz de provocar alterações, né, no nosso psique, na nossa mente. E aí a gente precisa conhecer um pouco mais desse comportamento, né, de como a gente se relaciona com o outro e com o ambiente para poder melhorar também enquanto pessoas e nos fortalecer enquanto profissionais para que a gente consiga ter uma trajetória tranquila dentro da nossa profissão e também poder ajudar mais pessoas dessa forma, ok? Então, vamos seguir para a nossa primeira aula. Então, como competências e habilidades que a gente vai construir ao decorrer dessa aula, né, a gente destaca como objetivo essa interação entre paciente e profissional. Então, a gente vai observar como ocorre essa interação, né, essa ponte, esse elo entre paciente e profissional, sobre os aspectos biopsicossociais, né, visto que o ser humano é um ser completo, um ser integral que está imerso no universo, no ambiente e que ele interage, né, com os outros seres. Então, dentro dessa interação, a gente vai construindo o nosso perfil pessoal e profissional e conseguir entender como ocorre essa interação, qual a forma que esses elementos interagem entre si, vai permitir com que a gente consiga entender o contexto de vida das pessoas e, consequentemente, entender o estado que elas estão passando naquele momento e apoiá-las diante de uma situação de um agravamento mental, de um processo de adoecimento mental, tá? Esse entendimento, né, dessa interação biopsicossocial também vai refletir na qualidade do nosso atendimento. A partir do momento que a gente entende o contexto de vida do paciente, né, o contexto do adoecimento, o que levou ele a estar naquela situação e como ele encara a situação atual de vida, nos faz exercer a empatia, né? Nos faz nos colocar no lugar daquele paciente e, consequentemente, ter uma abordagem mais humanizada, uma abordagem mais compreensiva, no sentido de poder ajudar aquele paciente a transpor por um momento de dificuldade ou compreender melhor aquele maltrato, né, que ele está sentindo ou que ele está expressando naquele momento. E essa compreensão, né, que permite esse atendimento humanizado, né, esse exercício de empatia, ele também vai depender que o profissional tenha habilidades e competência emocional. Então, a gente vai tratar aqui alguns conceitos básicos de psicologia, né, de psicologia enquanto ciência, mas a gente precisa também ter competência, ter inteligência emocional para entender que o problema que o paciente ou que o outro está passando é um problema que vai despertar na gente a capacidade de tentar ajudá-lo ou de tentar que ele compreenda da melhor forma aquele processo que está passando e possa melhorar, possa transpor aquela dificuldade, mas sem que isso nos acarrete em um problema emocional. Então, não é que a gente vai ser frio ou que a gente vai ficar distante do paciente para não se envolver e não acabar adoecendo, tendo algum agravo de saúde mental. Não é isso. A ideia é que a gente esteja fortalecido
para compreender o adoecimento do outro, para apoiar esse outro na transposição desse adoecimento, mas sem que a gente adoeça, sem que a gente leve para si aquele sofrimento e possa nos provocar um adoecimento e esse adoecimento seja incompatível com a nossa profissão, né, com o exercício da nossa profissão e até que possa atrapalhar em outros aspectos da nossa vida pessoal. Então, exemplo disso é muito comum, né, às vezes, principalmente quando a gente está trabalhando um paciente em fase terminal. Então, o paciente ele está ali imerso numa situação muito crítica, né, com adoecimento por vezes irreversível. Então, ele sabe que está num risco iminente de morte, que ele pode vir a morrer, e isso gera uma tristeza, né, dependendo do paciente, depende muito de como a pessoa encara esses passos da vida, né, esses encalços que acontecem na vida, mas na maioria das vezes é um paciente que ele está com a emoção um pouco distorcida da realidade, ele está com uma emoção baixa, né, um entristecido. E às vezes a gente se apega ao paciente, tenta ajudar, tenta aconselhar, mas aquele sofrimento, aquela tristeza acaba sendo internalizado por nós. E aí a gente vai para casa triste, a gente vai para casa arrasado. Não estou dizendo que a gente não tenha que sentir, que ter esses sentimentos. É natural, nós somos humanos, a gente realmente tem essa empatia, esse sentimento pelo outro, mas o que a gente tem que ter é a competência emocional para saber diferenciar as emoções que são nossas das emoções que foram injetadas pelaquela situação laboral, pelaquela situação que foi vivida dentro do ambiente de trabalho. E a gente possa diferenciar, né, as nossas emoções do próprio eu das emoções do paciente, do eu do outro, né? Do eu do paciente. E aí a gente conseguir ajudar o paciente sem adoecer, tá? Então, essas habilidades, essas competências, né, elas vão sendo adquiridas com o tempo, né, com o conhecimento de algumas técnicas, de algumas teorias, mas principalmente com a prática que vai ocorrer ao longo da vida profissional de vocês. E essa prática vai nos levar novamente a um atendimento diferenciado, a um atendimento humanizado, que vai enxergar aquela pessoa como um ser único, que ela é, né, e como uma construção, né, que ele veio carregando, né, de experiências ao longo da vida que o fez ser daquela forma. Né? Às vezes é um paciente que é ranzinza, que é mal-humorado, e quando a gente vai entender por que aquela pessoa é mal-humorada, trata mal os outros, não é legal, a gente consegue perceber que existe um contexto, né, da história de vida daquela pessoa que levou ela a ser daquele jeito. Um histórico de violência na família, um histórico de violência sexual. Então, quando a gente começa a aproximar e entender o processo de vida daquela pessoa, a gente consegue deliberar um atendimento mais personalizado e mais compreensivo, mais humanizado, mais empático para aquele paciente. E dessa forma a gente consegue trazer o paciente para o time da gente e esse paciente deixar de ser um paciente chato, digamos assim, e ele passa a ser um paciente colaborativo, um paciente que também vai nos ajudar a ajudá-lo, né? Então, essa aproximação, esse exercício, né, da humanização, da compreensão é extremamente importante. Imagine só, se você de cara tem a primeira impressão, né, de que o paciente é pouco colaborativo, que reclama muito, que não está afim de fazer muita coisa, e você diz, esse paciente é chato, eu mesmo não vou cuidar dele, e se afasta. Quando na realidade é aquela pessoa que mais está precisando de você naquele momento. Ele está precisando não só do ponto de vista biológico, né, dos cuidados físicos de enfermagem, mas também dos cuidados psicológicos, né, dos cuidados de ter um apoio, né, de ter um cuidado para além do cuidado fisiológico. E aí a enfermagem exerce, né, esse papel, acho que todas as profissões de saúde têm esse papel,
mas a enfermagem, pela proximidade com o paciente, tem que ter isso muito forte, né, na sua prática, essa vinculação, essa competência de guiar a assistência de uma forma personalizada, de uma forma humanizada para o paciente. E aí, trazendo um pouco, né, a introdução ao estudo de psicologia, né, a gente vê a psicologia cuja etimologia, que é a origem da palavra, né, vem de duas palavras gregas, né, que é a psique, que diz respeito à alma ou à mente, e a logos, que é a palavra que designa razão ou conhecimento. Então, a psicologia significa o estudo da alma ou da mente. Então, a ideia é que a gente não é transformar, né, o enfermeiro ou técnico de enfermagem num psicólogo. Não, né, existe pessoa com capacitação para tal. A ideia dessa disciplina é que aproxime a gente do entendimento da mente humana para que a gente possa tornar a nossa assistência mais humana, né, menos mecanicista, do ponto de vista, o meu papel é fazer o curativo, o meu papel é prescrever, administrar uma medicação, é trocar um soro, e não cuidar da pessoa enquanto um ser integral. Ela não só é um corpo doente, né? Ela tem uma alma, ela tem uma mente que às vezes precisa de tanto cuidado quanto o corpo, ou até mais, né? E aí a enfermagem ela vai exercer essa sensibilidade de perceber, né, nesse cuidado diário, nesse contato diário com o paciente, essas necessidades da mente, essas necessidades psicológicas do paciente. E aí a gente também tem um limite, né? A gente tem um limite de até quando a gente pode aconselhar, até onde a gente sente que tem competência técnica para aconselhar e ajudar o paciente, e quando essa competência ela se encerra e é necessário que a gente acione os profissionais especializados, como o psicólogo, como o psiquiatra, por exemplo. Mas como a enfermagem ela está junto do paciente, é uma das primeiras profissionais, um dos primeiros profissionais que sente, que percebe essa necessidade do paciente e acaba startando a cadeia de cuidado, né, de conversar com o assistente social para tentar melhorar algo do ponto de vista de casa, do que está relacionado à inserção dele no ambiente, de conversar com o psicólogo para tentar uma aproximação para a realização de um aconselhamento mais direcionado, de uma terapia, ou até mesmo de um psiquiatra, para que possa lançar mão de algumas medicações que possam ajudar na melhoria daquele humor, na melhoria daquele transtorno que o paciente está sentindo naquele momento. Então, por essa proximidade, né, do contato contínuo que a enfermagem tem com o paciente, é uma das profissões que tem um papel extremamente importante na detecção de doenças mentais e também na intervenção para que essas doenças elas sejam diminuídas, para que esse sofrimento seja atenuado, tá? Então, a psicologia ela traz como definição que é um campo dedicado ao estudo dos processos mentais e do comportamento humano. Então, a gente se comporta baseado muito no que a gente é, né? E esse estudo, essa avaliação, essa análise do comportamento pode dizer muito sobre o nosso processo atual, nosso processo mental atual, ou também do passado, né? Às vezes é um adulto violento porque ele foi agredido quando era criança pelo pai, pela mãe, por algum familiar, né? Então, às vezes tem relação com o nosso processo mental atual ou simplesmente tem algo a ver com algum sofrimento que passamos no passado, tá? Então, essa área, né, de estudo da psicologia vai justamente fazer essa relação entre o que a gente está externando agora como comportamento e os nossos processos mentais, sejam eles atuais ou pregressos, né, passados. E aí a psicologia ela se refere, né,
ao estudo da mente, de como funciona a mente e de que maneira ela vai afetar o comportamento humano. E aí eu trouxe essa figurinha para a gente refletir, né? Aqui eu tenho um paciente que está com a cabeça, né, com a mente cheia de problemas, cheias de nó, e ao passo que ela vai compartilhando isso com um profissional, seja com um profissional de psicologia ou um profissional de saúde, como nós da enfermagem, ao passo que ela vai desenvolvendo aquele sentimento que ela tem, ao passo que ela vai conversando, o profissional é capaz de ir organizando aquele nó e entregar para ela um novelo mais organizado. Isso não quer dizer que a gente vai tomar as decisões pela pessoa, né? Mas a gente pode ajudar ela a compreender melhor a fase que ela está passando, os sentimentos que ela está tendo, e ela poder raciocinar de uma forma mais aberta, de uma forma mais positiva, de como ela vai sair daquela situação. Então, às vezes, a gente tem uma conversa terapêutica, né, que é muito importante esse termo, vocês vão ouvir bastante. E essa conversa terapêutica é o quê? Uma conversa guiada, né, onde a gente vai organizando os pensamentos do paciente e vai ajudando ele a tomar as decisões que ele precisa tomar, né, e a esclarecer aquele sentimento que ele está tendo, né? E isso pode ajudar significativamente no processo de melhoria do estado de saúde do paciente, certo? Melhoria da questão de saúde mental daquele paciente, somente com uma conversa terapêutica. Eu comento muito de quando eu trabalhava na unidade básica de saúde, tem uma série de pacientes que são pacientes ditos hiperutilizadores, que é aquele paciente que ele vai praticamente diariamente ao posto de saúde, quando na realidade ele não tem nada do ponto de vista biológico, do ponto de vista fisiológico. O paciente está bem, está com a pressão arterial controlada, com a diabetes controlada, está tudo direitinho do ponto de vista fisiológico, mas ele tem uma necessidade de consulta. Mas, na realidade, essa necessidade de consulta é uma necessidade de conversa, é uma necessidade de atenção. Então, principalmente idosos, isso é muito comum. Eles recorrem à unidade de saúde com muita frequência no sentido de ser ouvido, porque o profissional está lá, né? É obrigação dele atender, dele ter aquela conversa, e aí ele se sente à vontade para conversar sobre as suas angústias, sobre os seus problemas, os seus medos, e organizando a cabeça, né, para tomada de decisões, para conseguir compreender, né, os processos mentais e continuar seguindo em frente. Então, para vocês verem como a gente tem um papel importante, né? Às vezes para a gente é só uma conversa, mas para o outro essa conversa pode ter um impacto extremamente positivo e que pode reverter até situações de risco de morte, como o suicídio, né? Então, tem esse aspecto extremamente importante. E para a gente poder compreender melhor esse comportamento, né, esse comportamento humano, como a nossa mente ela funciona, né, como é que a gente se relaciona com o nosso meio interno e exterior, né, eu trouxe alguns nomes de teóricos, né, da psicologia, e algumas teorias que foram desenvolvidas por eles ao longo do tempo e que são extremamente atuais, né, que fazem parte do nosso dia a dia. Talvez vocês não conheçam com esse nome, mas quando a gente começar a estudar, começar a conversar, vocês vão fazer a ligação com a nossa realidade. Então, vamos começar primeiro pelo teórico, né, que estudou o estruturalismo. Esse teórico é chamado de Titchener. Ele fundou, né, essa corrente de pensamento, o estruturalismo, que coloca que o cérebro, né, a mente humana, ela é subdividida em partes, né, em estruturas, e cada estrutura ela vai desempenhar um papel na vida daquela pessoa, daquele ser humano, né? E hoje isso já é muito mais consolidado. A gente sabe que o cérebro tem áreas específicas
para determinadas sensações ou para determinados comportamentos do próprio ser humano. Então, tem uma área desenvolvida para a memória, uma área para o comportamento, uma área para os sentimentos. Então, essa parte do estruturalismo ela foi colocada por esse teórico na antiguidade e é uma base sólida até hoje em relação aos estudos da mente. Um outro teórico, né, que foi colocado aqui como um nome importante da psicologia é o James Cattell, né, que empregou a expressão testes mentais. Então, foi a primeira pessoa, o primeiro estudioso que mencionou essa expressão, testes mentais, que hoje é bem comum, inclusive a gente passa por alguns ao longo da vida, né? Como o teste psicotécnico, que é um teste mental, um teste que consegue avaliar as faculdades mentais, né? Como é que a pessoa se comporta em determinadas situações, é um teste bastante comum, assim como outros testes que são feitos para ver a nossa relação com o outro, para ver o crescimento e desenvolvimento da psique de uma criança, e são bastante utilizados no dia a dia. Uma outra teoria que é bastante comum, né, a teoria do condicionamento clássico e a teoria do condicionamento operante. Uma descrita por Pavlov e outra por Skinner. E o que é isso, professora, né? A questão do condicionamento, né, como o nome já está dizendo, ele coloca o comportamento humano condicionado a algum aspecto. No condicionamento clássico, a gente tem um estímulo ambiental que gera uma reação da pessoa humana. Então, é um condicionamento onde a pessoa está no seu estado neutro e quando ela recebe algum estímulo ambiental, ela tem uma alteração de comportamento. No condicionamento operante, também de forma muito similar, esse estímulo ele não é ambiental, ele é um estímulo que é provocado por outra pessoa e ela pode responder positivamente ou negativamente. É o que a gente chama de ação e reação. Então, tem aquela história de que para toda ação gera uma reação e essa reação ela pode ser positiva ou negativa. Então, a partir do momento que uma criança, por exemplo, faz algo de errado e ela é punida pelo pai, ela entende, né, que aquilo não foi correto e que se ela fizer novamente, ela pode ter a mesma reação contra ela, né, uma punição contra ela. Ou uma reação positiva de uma conversa explicitando os motivos que ela não pode fazer isso. Então, isso é o condicionamento operante. A pessoa tem uma ação que provoca uma reação em outro e vice-versa. Então, se a gente é tratado bem, né, condicionalmente a gente vai também tratar bem outra pessoa. E vice-versa, se a gente é tratado mal, né, condicionalmente existe uma grande chance de a gente responder, né, reagir também tratando mal outra pessoa. Então, isso é o que a gente chama de condicionamento. Então, para um bem, a gente tem um reflexo positivo ou negativo. Outro teórico também bastante conhecido é o Watson, que traz a teoria do behaviorismo, né, ou behaviorismo. Então, o que é que o behaviorismo propõe, né? O behaviorismo ele estuda o comportamento humano. Então, a partir da observação do comportamento das pessoas, são construídas teorias, né, de contexto mental da pessoa atualmente e também no seu contexto passado, tá? Então, o behaviorismo ele observa principalmente questões comportamentais do ser humano, como é que o ser humano se comporta diante das situações. Um outro teórico que é bastante famoso é o Freud, né? Foi o fundador da psicanálise e da abordagem psicodinâmica, que é justamente essa abordagem que vai mais a fundo no subconsciente, né? De questões que não são
trazidas pelo nosso consciente, né, pela nossa memória atual. Né, são memórias que foram deixadas no subconsciente, né, e que não são trazidas à tona ou não são explicadas com facilidade. Então, o Freud ele consegue quebrar essa barreira, né? As pessoas que trabalham com psicanálise quebrar essa barreira do consciente e do inconsciente para tratar alguns comportamentos que a pessoa pode vir a desenvolver. E o Rogers, né, é o desenvolvedor da abordagem centrada na pessoa, que é uma abordagem extremamente atual, a maioria dos psicólogos utilizam, né, nas suas terapias, que é justamente a psicoterapia, onde o psicólogo ele vai ajudar, né, o profissional de saúde ele vai ajudar ao paciente compreender, né, os seus sentimentos, compreender os seus medos e passar a desenvolver respostas, né, uma autorrealização para que aquela pessoa passe pelas situações de dificuldade com mais tranquilidade. Então, ele envolve principalmente esse pensamento da autorrealização, onde cada ser é independente e ele pode promover a sua própria felicidade. Né? Não é aquela felicidade que depende de você ter dinheiro, que depende de você ter um grande amor. Não. Você consegue se fortalecer e se realizar a partir do que você de fato é e da sua realidade. Então, é uma abordagem extremamente interessante de ser trabalhada, né? Da gente conseguir enxergar o nosso poder, a nossa força e se autorrealizar simplesmente pelo aquilo que a gente tem de mais importante, que é o nosso próprio eu. E por último, mais ou menos importante, a gente tem o Maslow, né, que é considerado o pai da psicologia humanista, que fala muito sobre tudo que a gente já veio conversando ao longo dessa aula, que é justamente a psicologia centrada na pessoa enquanto ser humano, mas que interage com o ambiente, que interage com outros seres. E que essa interação ela pode provocar mudanças, né, no estado mental, ela pode provocar mudanças na essência dessa pessoa. Então, a psicologia humanista ela consegue observar justamente essa interação humana com o contexto onde ele está inserido e como é que essa relação acontece, se é uma relação de forma positiva ou não. Então, baseado nessas teorias, né, em todas essas colocações, o que é que os psicólogos estudam de forma geral? Estudam o desenvolvimento, né, como aquela criança cresceu, quais são os gostos, as atividades, os amigos que ela possui, as bases fisiológicas, né, a gente sabe que a questão mental também tem muito a ver com a questão fisiológica, né, de nutrição, de boas habilidades de sono, né, da preservação da saúde de forma geral, também interfere no processo psicológico. A aprendizagem, né, quais são as barreiras, os limites ou as facilidades, né, de aprendizagem que aquela pessoa tem. A percepção, como é que ela percebe o outro e o mundo onde ela vive. A consciência, né, tudo que ela é capaz de processar, de entender. A memória, né, onde ela armazena as principais memórias do ponto de vista, os principais fatos do ponto de vista emocional, o que lhe pode ser útil de ser empregado na sua vida cotidiana. A motivação, o que é que motiva aquela pessoa a seguir, o que é que motiva ela a viver. A personalidade, né? Existe diversos tipos de personalidade, né? Uma personalidade em que a pessoa é mais alegre, que a pessoa é mais simpática, outro que é mais fechado, que é mais robusto, né? Então, cada pessoa tem um jeito, tem uma personalidade única.
Então, a psicologia também busca avaliar essas questões de personalidade e dos transtornos também, né, que existe de mudança de personalidade. Avalia também as questões emocionais, né, avalia o comportamento, como é que ocorre essa interação com outras pessoas e as influências sociais, né, o contexto onde aquela pessoa vive, né, pode dizer muito a respeito dela. É aquela história de é muito difícil uma criança que viveu num lar e sofreu diversos abusos ao longo da vida, não ser uma criança afetada, né, do ponto de vista psicológico. Ela pode se tornar um adulto que também pode ser um agressor, um adulto que é deprimido, né? Então, essas influências do ponto de vista social interferem muito na nossa mente e no nosso psicológico. E a enfermagem, né? Eu trouxe essa reflexão. Onde é que fica a enfermagem nisso tudo? Então, a gente tem o cuidado do ser humano, né? A gente cuida do outro, a gente cuida do paciente, cuida do ser humano, do ponto de vista biológico, do ponto de vista fisiológico da pessoa humana, mas a gente também tem que ter o cuidado com o ser humano, não só cuidar do ser, mas ter cuidado com o ser humano. Para quê? Para que a gente possa apoiar ele naquele momento de adoecimento e que ele passe por aquela fase da forma menos traumática possível, seja do adoecimento dele, do adoecimento de um familiar, de um processo de luto pós-morte de um ente querido, né? E a gente vai prestar esse cuidado com a pessoa humana para que ela possa passar por aquele evento traumático da melhor forma possível. Então, essa é a reflexão, quando a gente coloca que o que a gente cuida, né, ou quem a gente cuida, pode ser ou é, com certeza, o grande amor da vida de alguém. Então, a gente passa a entender aquele cuidado, o cuidado com o ser humano, o cuidado que transcende o corpo físico. E assim a gente encerra, né, nossa primeira aula com essa reflexão do ponto de vista de que perfil de profissional a gente deseja ser e como a gente deseja atuar, né, para a melhoria da qualidade de vida do paciente, do ponto de vista principalmente de apoiá-lo diante das dificuldades do adoecimento, de apoiá-lo diante do sofrimento psicológico, né? Então, essa é a primeira fase, onde a gente viu um pouco dos conceitos, um pouco de algumas teorias e de filósofos, de grandes nomes da psicologia. E agora, a partir de agora, a gente vai adentrar mais na nossa prática profissional, trazendo esses conceitos incorporados à nossa atividade, tá bom? Então, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.